Guerra como instrumento, grande tormento. Guerrear para o fim ter paz? Como, se a dor de muitos a guerra traz? Olhando a trajetórias de guerras na história já ocorridas, a guerra alguma vez ao mundo já trouxe alegrias? Carl Livon em seu livro já descrevia a guerra como um ato de violência destinado a submeter-se nossa vontade o adversário ser forçado. Transformações eu diria que sim, guerras passadas o mundo tornou assim. Mas é necessário guerrear para o mundo transformar? Entre 2011 e 2018, mais de 500 mil pessoas mortas em guerras. Tamanha tragédia. Pare para pensar, uma pequena criança a falar. Meu papai saiu para guerrear e para casa não conseguiu voltar. Por fim, a guerra e por outros meios a continuação política. Que situação crítica. Soldados a morrer e matar. Que tristeza a guerra como opção a incitar. No continente asiático, há região localizada entre a Europa e a África, tendo como principais rios da região Tigre, Eufrates e Jordão. Sua localização, o deslocamento e estabelecimento de diferentes grupos étnicos e culturais facilitando fluxo constante de mercadorias e riquezas aportando. Cerca de 30 grupos étnicos listados, por volta de 20 idiomas falados, uma série de conflitos como disputas territoriais e militares sempre têm enfrentado, berço das grandes civilizações do passado. Também das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, islamismo, judaísmo e cristianismo. A região, importância religiosa e histórica, então tem. Fundamentos que ajudam a dar base nos conflitos regionais, também. Reservatórios subterrâneos de petróleo têm, então, influência na política e economia da região. De 60% do petróleo mundial produz aproximadamente, na crise do petróleo, estava então presente. Na economia mundial é de grande importância. Sua localização e história, grande a relevância. Questão palestina. Com a criação do Estado de Israel havia começado um conflito conturbado entre Israel e a Palestina, onde Palestina, respeito dizia, a então luta entre árabes, palestinos e judeus pela posse de territórios que queriam. Os judeus foram expulsos pelos romanos de onde viviam. Logo após a Segunda Guerra Mundial, então, os ingleses tinham o mandato para da Palestina ter administração. Os ingleses, então, certeiros à independência, aos líderes árabes prometeram, pela presença de judeus naquela área, em 1947, a Resolução 181, motivada
a ONU organizou da Palestina a partilha, devido à perseguição pelo Holocausto sofrida. Em 1948, o Estado de Israel sua independência então declarou, mas no dia seguinte os árabes ali atacou. Em 1964, os palestinos fundaram então uma organização pela Palestina Liberação, a OPL, organização tal pela luta de efetivação do Estado Nacional. A faixa de Gaza foi devolvida à Palestina, mas atualmente são os Hamás que a dominam. O Irã, no cenário do Oriente Médio, teve um papel interessante. Controle de reservas de petróleo e gás natural importante. Pior que duas meninas, já foi aliado à parte, hoje inimiga. Enfim, dos Estados Unidos, antes aliado, atualmente principal rival. Em 1979, o país governado por um monarca, que no mesmo ano foi deposto do seu cargo. Revolução Iraniana, então ficou conhecida, onde a maior parte da população em situação de pobreza e exclusão vivia. Uma nova aproximação Estados Unidos e Ocidente, então. Hábitos cotidianos passou a alterar. Véu, as mulheres passaram a ser obrigadas a usar. Tentativa de as mulheres restringir, e na universidade não poderia mais ir. Pelo grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda, no entanto, a mudança após os atentados de 11 de setembro de 2001 teve, no entanto, Estados Unidos, por assumir uma postura agressiva para com os países que estavam contra os interesses de tal, é então considerado o eixo do mal. O Irã desse eixo fazia parte, após muitas negociações, então mais tarde. Em 2015, um acordo que o Irã alega que o programa nuclear para fins pacíficos foi assinado. No entanto, em 2018, o governo dos Estados Unidos, por Donald Trump, liderado, então retirou o país do acordo e retomou os embargos, embora o acordo original ainda valendo está. O Irã, uma difícil condição externa, voltou a enfrentar. Importância geopolítica do conflito teve então, como por exemplo, perto do Oriente Médio, sua localização. As grandes reservas de petróleo também naquela região. No Iraque, os dois principais rios da região se localizavam, Tigres e Eufrates ali estava. Uma grande diversidade étnica e religiosa há ainda, a elite iraquiana e sunita. O resto da população é então xiita. Em 1979, o conflito no Iraque iniciou. A guerra Irã-Iraque ainda rolou. E de 1980 a 1988, então durou. A necessidade de rever o acordo de fronteira entre os países como justificativa, o interesse do líder iraquiano, motivação tinha. Fatores regionais e globais tinham. Na guerra, então, que envolviam. Resistiram os religiosos do Irã, então. Apesar do apoio ao Iraque e da Revolução, a guerra por longos 8 anos se estendeu e, por fim, nenhum país venceu. Como consequência de ambos os países, a destruição. Economias foram ao chão, crise e de mortes, milhares. Por fim, o grande endividamento do Iraque. A Guerra do Golfo pelos Estados Unidos, liderada, portanto, o Iraque internacionalmente isolando. Em 2003, quando o Iraque em palco de uma grande guerra civil se transformou, que tal isolamento se acabou. Em solo iraquiano, as tropas dos Estados Unidos ainda estão, mesmo que dos conflitos internos tenha tido diminuição. Tensões em várias partes do território há ainda, como o Estado Islâmico, vinculados a grupos
extremistas. Conflitos e guerras passaram-se então a diminuir, mas não deixaram de ali existir. Após a Guerra Fria, o clima de tensão continua, e no dia 11 de setembro, o governo democrático do Chile foi substituído por uma ditadura, tendo-se como episódio mais marcante o bombardeio ao palácio e o suicídio do presidente Allende. Na história, mais um suicídio frustrante. 11 de setembro ficou então marcado, o maior ataque terrorista da história já falado, onde as Torres Gêmeas e o Pentágono foram alvo. Volta a conviver então a população, com o medo e a insegurança em seu cotidiano então. O patriotismo então cresceu após o momento de terror. Então, o Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, o alvo dos americanos se tornou. E agora, os alvos terroristas por diferentes territórios espalhados estaria. Após 11 de setembro se tornou alvo então dos Estados Unidos o Afeganistão. Dividida é sua população, tendo como elemento a religião islâmica então, sunita maioria, xiita minoria, e assim segue a vida. Em 1979, a Guerra Civil no Afeganistão se iniciou, uma guerra sagrada contra o comunismo se tornou. Problemas políticos como um golpe militar pode se culpar. Sem o apoio, o governo comunista foi deposto após 3 anos se passar. Porém, diversos problemas conseguiram empurrar o Afeganistão para uma guerra civil enfrentar. O caso da Síria envolve fatores locais, regionais e globais diversos, que no país provocaram a intensificação dos problemas internos que, relacionados à diversidade étnica do povo sírio, estão, e ao desejo de na política maior participação. A Primavera Árabe da Guerra Civil da Síria foi o estopim, conjunto de revoltas populares que ocorreram em países árabes, reformas políticas buscando, assim, uma disputa pelo poder no país entre o governo e os opositores. A partir de 2011 iniciou, quando o governo de Bashar al-Assad com os rebeldes não negociou. Quanto mais o governo resiste e ataca a própria população, mais os diferentes grupos rebeldes se armam e ampliam o conflito então. Uma das razões para isso foi o apoio externo aos grupos que disputam o poder. Apoio à família Assad, o Irã passa a oferecer, enquanto os rebeldes da Arábia Saudita seu apoio passa a ter. O caos pelas disputas políticas provocado para o fortalecimento de grupos terroristas na Síria caminhos haviam então iniciado. Foi assim que o Estado Islâmico passou a lutar pelo controle do governo sírio tomar. Já o Estado Islâmico, a luta na Síria para buscar apoio internacional utiliza uma rede internacional de financiamento e divulgações de seus atos e sua causa na internet cria. O mundo com imagens das violências que pratica contra os adversários chocou. Atentados terroristas em várias partes do globo organizou. Infelizmente, veio a maldade terrorista utilizar, conforme de então seu poder demonstrar. Cansei-me de pequenas ou grandes guerras citar. Minha noção é de que guerras só ajudam a piorar. E além das citadas, existem muitas outras passadas. Já devíamos ter aprendido que conflitos não se resolvem assim. Guerreando só em vidas põe fim. E guerras com guerras vai se gerando, mais gente morrendo e mais gente matando. A situação geralmente só mais se complica, quando com violência algo se domina. E ainda hoje vem na violência a solução. Com a história não se aprendeu, não?